Boa tarde a todas e a todos. Vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos encerrar a parte de metodologia, porque eu quero iniciar a aula de você, a aula já com a parte técnica. Pelo cronograma, nossas provas começam daqui a 15 dias. Se eu ver aqui o dia da nossa prova. Vocês já receberam o calendário, não foi? A nossa prova será no dia 23 de março. Então, nós temos a aula de hoje e a aula que vem. A aula que vem, dia 16, eu vou fazer uma revisão, uma aula de revisão e deixar uma atividade de fixação para vocês, tá? Essa vai valer nota, combinado? Essa vai ser dia 30 de março. A nossa vai ser 30 de março, é? Sim. Mas eu não posso contar com o dia 23, que provavelmente você tem prova, que é de manhã, né? A gente tem prova. A menos que a gente dê a aula no dia 23. Aula de revisão dia 23. A prova da gente vai ser pela manhã, no dia 23. Então, aí tem minha aula tarde. Aí eu não falei a prova, teria aula. Pode ser, então, a gente faz a aula de revisão no dia 23. Ou vocês vão se preparar para a prova da quarta de manhã, né? Eu recebi o calendário, eu só não abri ainda. Vai ser à tarde a prova da quarta. A prova da quarta vai ser à tarde. Então, realmente, vocês vão estudar. Então, a partir do dia 23, já não tem mais aula. Entendeu? A partir do dia 23 já não tem mais aula. 23 não, 22. Entendeu? A semana de prova não tem aula. Então, ficamos assim. Dia 16, de hoje a 8, nós iremos ter aula de revisão. E, ao final da aula, um exercício de fixação, com todo o assunto dado. No dia 30, a gente faz a nossa prova. Combinado? Sim. Então, vamos nessa. Deixa eu colocar aqui nossa reunião. Vamos lá. Nossa aula de hoje, vou trabalhar hoje com um finalzinho de metodologia. Eu acredito que eu já até coloquei alguma coisa para vocês, mas eu gosto muito essa parte é uma parte que eu gosto de focar, que é uma parte que se usa bastante, que é a parte da metodologia. Depois eu coloco ela aqui eu coloco aqui no celular. Vamos lá. O que nós vimos até agora? Inclusive para Yasmin, para você entender, Yasmin, o que você vai precisar de assistir de aula. Nós vimos a parte teórica, né? O que é ciência, tal. Depois a gente entrou o que é pesquisa, os tipos de pesquisa. Depois a gente entramos com etapas de um trabalho, de um projeto de pesquisa, que foi tema, problemática, ou problema, / hipóteses. Depois objetivos, geral e específicos. Justificativa, a ordem essa não. Justificativa, objetivo, e finalizando com a metodologia. A metodologia a gente vai ver agora, e no outro momento a gente vai finalizar com a parte técnica, que é a parte de referências. Então, fechamos uma parte do trabalho de pesquisa com essa pequena parte que é a parte de metodologia. O que é a parte da metodologia de um trabalho científico? É quando você vai apresentar os métodos que serão utilizados na pesquisa. Eu quero fazer uma pesquisa sobre o impacto da nova cepa do coronavírus nos recifenses, nos pernambucanos. E aí, como você vai, ao levantar essa pesquisa, você vai ter que dizer qual é o método que você vai pesquisar. E aí você tem que apresentar o plano da sua pesquisa. Então, você vai dizer qual é o local, se é regional, se é nacional, se é internacional, no caso é local, quais são os setores, qual o procedimento que você vai usar, se é estatístico ou se é qualitativo, que você vai usar dentro do processo de pesquisa. Como é que você vai trazer as informações para a sua pesquisa? Depois você vai especificar qual é o tipo da pesquisa, né? E aí ela pode ser, como a gente já viu, bibliográfica, documental, experimental, pós-facto, levantamento, estudo de campo, estudo de caso, e aí você escolhe qual é. Sempre vai ser bibliográfico e mais uma. Sempre, sem exceção, vai ser um estudo bibliográfico né? O bibliográfico ele é condição sine qua non. É necessário todo trabalho ter a base científica sempre.
E, por fim, a gente vai ter que estabelecer qual é o tamanho da amostra, o que é uma amostra e o que é o tamanho dessa amostra. Uma amostra é uma parte da população. A população é um todo. Mas esse todo ele pode ser o máximo ou pode ser uma amostra. Se a gente falar a população como o Brasil inteiro, se a gente fala Pernambuco, Pernambuco é uma amostra do Brasil. Se a gente fala como a população Pernambuco, eu falo que Recife é uma amostra de Pernambuco. Vitória é uma amostra de Pernambuco. Se eu falo Vitória de Santo Antão e digo Unifacol, a Unifacol é uma amostra da população que eu estabeleci, que é Vitória de Santo Antão. Então, você tem que determinar a área de execução da pesquisa, a população e o tipo da amostra, bem como o seu tamanho. Se a amostra vai ser pessoas, se vai ser que tipo de pessoas, se vai ser criança ou mulher, se é só homem, se são trabalhadores da área de saúde, enfim, você tem que determinar quem é essa amostra e qual o tamanho dela. E como é que você vai coletar esses dados? Através de que você vai coletar esses dados da amostra? Se vai ser um questionário, se vai ser uma entrevista, se vai ser uma observação, ou seja, você vai anotar. Essa é a forma de você fazer a metodologia. Então, fechamos as etapas de pesquisa. Eu só vou aprofundar para vocês entenderem quais são, que a gente vai usar na segunda unidade, os planos de pesquisa. Por exemplo, eu não sei porquê. Aqui é quando você especifica a amostra. Cadê aqui em cima? Primeiro. Aqui é o tipo da pesquisa, eu já mostrei. A especificação da amostra. Qual é a área que você vai executar essa pesquisa? Eu quero fazer essa pesquisa com os estudantes da Unifacol. Então, a população são os estudantes da Unifacol, perto de 4 mil alunos, em torno de 4 mil, entre 3.500 e 4 mil alunos. Tipo da amostra e determinação do seu tamanho. O tipo vai ser alunos da área de saúde, ou alunos do curso de odontologia, ou alunos do radar. Vão ser tanto, só os meninos, só meninos e meninas, ou só os meninos, só os alunos do terceiro ano. É isso que é quando a gente determina o tipo da amostra e o tamanho dela. Como é que a gente seleciona ela? Existem algumas formas. Existe a forma estratificada e existe a forma aleatória. Aleatória, vocês determinam quantos vocês vão fazer e simplesmente vão chamando pessoas para ser arguído. Arguído como? Como é que você vai coletar? Você vai coletar através de que instrumento você vai determinar. Se é um questionário, entrevista ou anotações. Vejam que a gente vai discutir cada um. Quando a gente fala de as fontes de dados, a gente tem que, principalmente, vocês precisam entender que essas fontes de dados, elas são as publicações que você usou, que é a parte bibliográfica. E ela também tem a parte que já existe oficialmente nos bancos de dados que você vai usar, que nós chamamos de fontes de informação secundária. O que é uma fonte de informação secundária? São fontes que já existem. São amostras que já foram tratadas e elas já apresentam resultados. Já tem gráfico, tabela, já tem quadro, já tem tudo. E aí a gente chama de dados secundários. São tão bons, tão importantes quanto os dados que são levantados pelo próprio autor, que a gente chama de dado primário. Qual é a fonte? Onde é que você pode coletar essas informações? Essas informações você pode coletar em alguns sites oficiais. O mais aconselhados são os sites das instituições dos órgãos de pesquisa. Esse portal da CAPES é o portal mais usado pelos alunos de graduação e pós-graduação. E eu quero dizer para vocês que vocês da área de saúde têm uma base específica. Eu não sei se já apresentaram. Toda vez a Luana ela menciona essa fonte de dados. Alguém sabe quais são essas fontes de dados? Eu acho que normalmente Luana menciona. Alguém? Não, professor, ela não comentou ainda não, eu acho. Falou não foi?
Ó, vou falar de PubMed. PubMed é uma fonte exclusiva da área de saúde. É uma fonte que você determina uma área de estudo e escolhe como fosse um ramo de pesquisa e ele dá uma lista de artigos para você ler sobre aquele assunto. Não tem como se perder. Por exemplo, eu quero falar sobre cárie, então eu vou falar sobre cárie está dentro de saúde bucal. Então você escreve lá saúde bucal, ele vai listar todos os artigos que falam sobre saúde bucal. É o PubMed, existem outros. Portal da CAPES. Esse aqui, periódico, que é o site. Ó. O site do Portal da CAPES é esse site aqui. Outra forma de você fazer esse estudo, a parte bibliográfica, é quando você vai ler os resumos. Esses resumos, esses textos que você vai ler, são os artigos científicos ou livros que vocês vão utilizar. Esses livros, ou artigos, eles estão dispostos ou separados por tópicos. Capítulo por capítulo. Capítulo 1, introdução. Capítulo 2, referencial teórico. Capítulo 2, ou seja, tem essa numeração. E a forma de você fazer essa leitura é um fichamento de texto, que é quando você organiza a sua leitura e já separa o que você vai usar do que você não vai usar. Tem o microfone aberto aí. E aí, é muito importante para vocês fazerem o fichamento, porque é a partir daí que vão surgir as referências que a gente vai ter mais tarde, que são as citações. Quando você divide ela, um fichamento, eu quero deixar essa observação, você tem que fazer um fichamento e deixar de uma forma que uma outra pessoa consiga ler e entender pelo menos a metade do que tem no texto de verdade. O seu entendimento, ela não pode ser o seu entendimento, tem que ser o entendimento do que o autor quis dizer e dito pelas suas palavras. Lembre-se disso. Fichamento não é um resumo pelo que você entendeu apenas, é pelo que você entendeu que o autor quis dizer. A gente vai ver isso lá na próxima parte, que é falando sobre referência. O que são referências? Deixa eu só ver se eu estou adiantando, botando os pés pelas mãos aqui. O que a gente vai ver no próximo slide, não agora, eu vou fechar e abrir um outro slide, são sobre as referências dos textos. O que são referências? São fontes de informação, de confirmação de informação, que elas podem ser figuras, quadros e tabelas. Essas figuras, quadros e tabelas podem ser produzidas por vocês mesmos, ou seja, pelo autor. E ela pode ser secundário. E aí eu vou simplesmente explicar o que é cada coisa. Uma figura são todos os gráficos, diagramas, desenhos, fotografias, mapas, de um modo geral, aí chama-se figura. Tabela é tudo aquilo que eu tenho informação numérica ou estatística. Também pode ter texto. O quadro só tem texto. Quando você vê uma apresentação que tenha nome, texto, título, texto, e o percentual do lado, a gente chama de tabela. Quando você vê uma outra disposição que só tem texto, é porque aquilo ali é um quadro. Essa é a primeira parte que eu quero passar para vocês. E aí eu falar um pouquinho sobre a análise do resultado. A gente viu que era a metodologia, a escolha do método, a escolha da forma de pesquisa e a forma da escolha da amostra da população e principalmente a escolha do instrumento de coleta de dados. E aí você pode ser questionário, pode ser entrevista e pode ser uma análise de observação. A gente vai falar um pouco de cada um deles aqui. Todos eles vão gerar um resultado. Um questionário vai gerar gráficos, tabelas, enfim. Uma entrevista vai gerar quadro. Ou até pode gerar tabela.
Observação vai gerar texto de observação. O que é uma anotação? Digamos que vocês queiram fazer um trabalho junto a... Vou dar um exemplo bem maluco. Querem falar sobre a saúde bucal das instituições prisionais de Vitória de Santo Antão. Então, você vai lá junto com o professor e vai junto à penitenciária no dia do tratamento dentário deles. Supor que exista isso. E aí você, sentado de frente ou distante, você vai fazer as observações. Claro que você anotou antes, vai anotar qual a postura deles, se eles têm medo, como é que eles tratam os dentistas, como é que enfim, vocês vão estabelecer os critérios de observação. E aí não vão fazer nenhuma interação, vão só olhar, observar e anotar, olhar, observar, anotar, olhar, observar e anotar. Depois faz uma avaliação sobre isso. Essa é uma forma. Outra forma é a entrevista. Você vai lá, estabelece algumas perguntas para algumas pessoas, podem ser os apenados, podem ser as pessoas da direção, podem ser os operacionais, enfim, você vai determinar. E daí você vai fazer perguntas a ele. Essas perguntas podem ser estruturadas, são sério, a pergunta isso, pergunta isso, e uma semi-elaborada, que ela tem pergunta e ela pode surgir perguntas dessas perguntas, que é o mais utilizado hoje em dia. E, por fim, o mais utilizado, que é o questionário. Questionários são perguntas dicotômicas, perguntas abertas, só perguntas abertas, não deixar o respondente escrever nada, a não ser marcar. Ela pode ser estruturada e semi-estruturada. O que é estruturada? Quando as perguntas elas são dicotômicas todas. Se você pergunta sobre qual é o grau de instrução, qual é o sexo, ela só tem pergunta dicotômica. Essa é aquilo outro. São dicotômicas. Elas são semi-estruturadas quando você faz um mix da forma do tipo de coleta, que são perguntas dicotômicas, aquelas que estão uma única resposta, você só pode marcar uma única resposta, de múltipla escolha, onde você pode marcar mais de uma alternativa, que aí você pode marcar qual é a cor que você gosta, ou quais as cores. Aí ele marca todas as cores, várias cores, quais são, qual a fruta que você mais gosta. Você lista as frutas e o respondente vai marcar múltipla escolha. E a forma Likert, né? Tabela Likert, que você vai estabelecer graduações de 1 a 5, onde 1 é totalmente negativo e o 5 é totalmente positivo. O 3 é o médio, é a metade dos dois, e o 2 está entre o 3 e o 1, e o 4 está entre o 3 e o 4. É tipo assim, se você falar o quanto você gosta do curso de odontologia. 1, nada, não gosto nada. 5, eu adoro. 3, eu gosto razoavelmente bem. Logo, o 2 seria entre o odeio e gosto razoavelmente bem. Aí você diz assim, eu gosto pouco. O 4 está entre o gosto razoavelmente como adoro. Então, eu gosto muito. É essa a forma da tabela. Então, o questionário pode ser estruturado ou semi-estruturado. O estruturado só pergunta dicotômica, aquela que marca só uma alternativa e pronto. A semi-estruturada, quando ela tem vários tipos de coleta de dados, que pode ser dicotômica, pode ser múltipla escolha e pode ser tabela Likert. Isso são os instrumentos de coleta de dados. Quando você coleta esses dados, você tem que analisar o resultado desses dados. O que aquele resultado me trouxe? Simplesmente, você tem apenas dados. O que são dados? Alguém pode me dizer o que vocês podem me definir o que são dados? Da cabeça de vocês aí. O que vocês entendem por dados? São números. É o que, Sasha? São os números, professor, apontando uma informação. Às vezes não é só número, não. Às vezes
vezes é texto, viu, Sasha? Deixa eu dar... Alguém mais... Mas você está certa, viu? Você não está errada, não. Alguém mais quer dizer alguma coisa, ou complementar, dizer outra coisa? Professor, são dados? Quer Não, eu quero dizer, saber... sim. É um registro que se diga, eu ia falar. É um registro, na verdade. Exatamente. É um registro. Muito bem. Eu nunca usei... É porque é muito difícil explicar dados, porque normalmente a gente usa a palavra dados para explicar dados. Né? Aí eu pergunto o seguinte: dados são registros. Tá lá. O que eles trazem para mim? Por si só, nada. Se eu disser assim, gente, azul, 3 e... sei lá... manga. São 3 registros. São 3 dados. Que não querem dizer nada. Tá? Agora, o que são informações? Para vocês, o que são informações? É algum relato de alguma coisa, professor, que você quer pesquisar. Relato de alguma coisa. Boa. Mas alguém falou também no meio da mesma hora. Eu vou fazer um trocadilho para vocês nunca mais esquecerem. Dados são informações sem nexo. Concordam? Hein, gente? São sem nexo? Como assim, professor? Eu não concordo. Dados são informações sem nenhum nexo. Eu acabei de falar, azul, 3 e manga. São dados que eu coletei e simplesmente estão lá, sem nexo. Agora entendeu como é que eu quis dizer? Entendi sim, mas nem todos os dados são sem nexo. Né? Nem todos. Eles são sem nexo, sim, meu querido. Porque eles só vão ter sentido quando você usa por um objetivo. Os dados, por si só, eles são sem nenhum nexo. Nenhum nexo. Se eu pegar um volume de dados e entregar na sua mão, na mão de vocês, e não disser mais nada, para vocês vão ser informações que uma me deu sem nexo. Você vai ter lá 3, 3, 3, 3, 2, 2, 4, 4, 7. Vão ter esses dados e vocês vão dizer assim, para que é isso? Não tem nexo. Dados por si só, ele não tem nexo. Então, eles são informações sem nenhum nexo. Agora, informações são os dados com nexo. Ou seja, você vai dar sentido a esses dados, a esse registro, como Yasmin falou. Toda vez que você for coletar os resultados de um questionário, quando você for tabulá-los, vocês vão ter apenas dados, sem nenhum nexo. Ele só vai ter algum nexo. Tanto é verdade, Ravel, que alguém que já trabalhou fazendo pesquisa, ou foi pago, já, Sasha? Sim. Pronto. Você tinha alguma noção do que aquele questionário fazia? Sim, era com as empresas, que na verdade era algo do Sebrae, que a gente tinha que passar nas empresas para Coletar umas perguntas. o CNPJ, o dado das lojas, e a gente saber o que a loja estava precisando, essas coisas. Aqueles resultados, para você, só os resultados coletados, para você ter algum sentido? A pessoa diz assim, ó, manda ele marcar esse daqui, pode ser essa. Foi uma boa... alguém deve ter explicado para vocês o que era coletar os dados. Mas quando se vai coletar dados, não se pergunta mais nada. Não se informa mais nada. Ó, toma aqui um bolo de questionário, vai em tal lugar e peça para eles marcarem. Não é assim que falaram com você, Sasha? Sim, professor. Por um acaso, você teve uma percepção ou ouviu alguém falar alguma coisa e ele deu um pouco mais de informação. Entendeu, velho? Quem vai coletar dados não tem nenhuma noção do que vai fazer com eles. Normalmente. Agora, quando é você, pesquisador,
A Velho, Sasha, Yasmin, Iago, qualquer um de vocês. Vocês estão fazendo pesquisa para o trabalho de vocês. Então, você sabe o que aquele questionário traz. Então, os dados lá coletados, eles já estão processando na cabeça da gente, e você já mais ou menos sabe a resposta. Tá certo? Então, tratamento de dados é outra história. Então, ó, dado é informação sem nenhuma lógica. Informação são esses dados com lógica, com nexo. Ok? Entendido? Quando a gente coleta as informações que estão aqui, ela pode ser quantitativa, tem que dizer, tem que buscar, que ela vai gerar. Olha só, esses dados que foram coletados, por exemplo, por Sasha, ela vai gerar um dado quantitativo. Ela pode gerar tabela, ela pode gerar gráfico, e ela pode gerar um teste estatístico. Aí eu pergunto, Sasha, você viu o resultado final? Se eu vi o resultado final? Do seu trabalho, do trabalho de vocês? Sim, com certeza. Você chegou a vê-lo? Uhum. É porque, assim, Ele gerou professor, o tinha quê? uma meta, né? Tinha uma Não, meta. quando eu digo... Eu entendi o que você quer. Eu acho que eu não fui claro. Você viu o resultado depois de todo mundo ter coletado aqueles dados e a pessoa coletou eles, juntou todos e fez o tratamento desses dados. Você viu o resultado final depois? Sim, no aplicativo dizia. Você viu os gráficos? Sim, que Você viu as tinha tabelas? marketing, sim, de como estava as Viu? vendas. Isso. Deu um orgulho danado, né? Porque quando eu vejo, quando a gente o gráfico, fui eu que coletei esses dados aqui. Né? Então, ele vai gerar esse tipo de documento. Aí, a partir desse documento, desses dados, tabela, gráfico, alguma coisa do tipo, você pode fazer a parte analítica. Você vai discorrer sobre os resultados dele. Né? Entendido? Alguma dúvida sobre essa primeira parte aqui? Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa para a gente passar para o outro slide. E aí, eu não sei se vocês querem que eu explique esses detalhes aqui, ó. Aqui eu tenho um quadro, nesse mesmo slide, daqui para diante está falando sobre, explicando sobre como é que o questionário pode ter. Ó. O questionário pode ter questões abertas, fechadas ou mistura delas. Elas são dicotômicas, elas têm que ser dicotômicas, e elas podem ser de múltipla escolha, e como eu disse a vocês, ela pode ser também Likert. Análise e observação, ela pode ser desta forma, e para isso que ela pode ser. Ela pode ser assistemática, ou seja, sem nenhuma estrutura, ela pode ser bem planejada, ela pode ser com a participação do observador ou não, ela pode ser feita individual, você que vai a um lugar, ou pode ser uma equipe que vai fazer a divisão, só observar, pode ser em laboratório, pode ser em campo, e pode ser militante, ou seja, que é por uma causa. A entrevista ela pode ser estruturada ou semi-estruturada. Estruturada, quando ela tem toda a base, já tá, o esqueleto dela está montado. A semi-estruturada é que podem surgir perguntas no meio das perguntas. E você deixar livre ela para ela surgir naturalmente outras perguntas. Então, é semi-estruturada. Tem aqui. Falando sobre as vantagens e desvantagens de um questionário com perguntas abertas. Não vamos entrar nisso aí, mas é uma coisa que você tem que sabe que está guardadinho para vocês. Ó, é melhor fazer um questionário aberto ou um fechado? E aí você tem aqui qual é a vantagem principal? É que quando você elabora um questionário de perguntas abertas é para ele escrever. Você está chateando o respondente. Imagine, só se a pessoa for muito próxima de você ou for uma obrigação. Se eles forem obrigados, eles vão ter que ser feitos mesmo. Então, assim, quando você vai responder um questionário, quando a questão é só de marcar,
ele é mecânico. Quando ela é aberta, aí tem aquela coisa de... Imagina fazer um questionário com 20 perguntas e aberta, responder o que você gosta, qual a cor que você gosta, qual é o tipo de cabelo que você usa, qual é o shampoo que você usa. Pergunta aberta, ela tem vantagem e desvantagem. A vantagem é que você pode... Você está num grande grupo, e aí pode interagir com eles. Gente, responde isso, tal. A desvantagem é que as pessoas normalmente vão responder qualquer coisa. Isso aí é o que quebra todo tipo de questionário. Então, evitem usar questões abertas no questionário. Isso acontece muito quando tem pesquisa política, né? E quando o pessoal fala os candidatos, aí a galera no instante responde, mas quando assim não fala os nomes, aí geralmente a porcentagem dos votos é bem pequena para todos eles. Eles Exatamente. não sabem, eles não lembram. Pois é, se eu levar eu tenho aqui 15 pessoas, 17 pessoas para fazer pesquisa, 18. 19 pessoas, 19, 20 pessoas na sala. Vou levar vocês 20 para fazer pesquisa eleitoral. Eu não quero saber de vocês qual é o posicionamento político de cada um de vocês, não me interessa. E nem quero que vocês usem nada que se faça referência a um candidato A ou B. Normalmente, cidade do interior é a cor da camisa, né? Você está vermelho, é porque é do vermelho. Amarelo, azul. Interior, normalmente, é ligado muito à cor. Aqui, na capital, nem tanto. Mas vamos estabelecer que é uma pesquisa para governo de estado. Vamos lá, o governador atual quer uma pesquisa. Aí ele contrata uma empresa. Se ele me contratou e é sério, quem me contratar para fazer pesquisa eleitoral, eu vou dizer, nenhuma tendência. Se você tentar ou colocar pessoas no grupo, a indicar pessoa, se pedir para ir para uma determinada região, eu não faço a pesquisa. Vamos considerar que ela não seja, que a gente chama isso em pesquisa, ela não seja tendenciosa ou viciada. Ravel estou entendendo um pouco de pesquisa, e pelo que eu vi, e Sacha já participou. Então, todo mundo entendeu as condições. Cada um vai ficar com 10 formulários na mão. E as perguntas são... Primeiro, tem que fazer basicamente uma pergunta socioeconômica. Uma você não precisa nem marcar. Olhou, pessoa, sexo. Hoje em dia tem que dizer como você se considera em relação a sexo. Masculino, feminino, outros. Que ele pode dizer, eu sou mulher trans, eu sou homem trans. A pessoa hoje pode dizer em relação ao sexo. Grau de instrução, aí você marca. Faixa etária, eu não quero dizer minha idade. De tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto. Aí você marca. Renda. Aí eu não vou dizer quanto eu ganho. De tantos salários mínimos até aqui. Aí a pessoa vai meio que vai dizer. Aí você marcou. Essa é a parte socioeconômica. Aí você pergunta. Não pode perguntar a mesma pessoa e nem o mesmo grupo. Tem lá 3 pessoas, você vai perguntar a uma pessoa e descartar as outras 2. Aliás, não vai fazer a mesma pergunta. Em quem você votaria para governador esse ano, no ano de 2022? Aí o cara vai dizer, eita, peraí, quem é o candidato? Não sabe? Não sei nenhum, não. Não sabe. É só marcar, não sabe. Aí os outros 2, menino, tem fulano, tem ciclano, tem beltrano. Então, quem você votaria? Aí o cara vai dizer, fulano. Então, uma é não estimulada e a outra é estimulada. Pergunta assim, então quem você votaria? A lista é essa. Entenderam? Aí, essa é a pergunta de marcar. Estimulada e não estimulada. Aí você pergunta, o que vocês acham desses candidatos? Aí é uma pergunta aberta. Quem vocês acham que vai querer escrever um texto tamanho do mundo? Ninguém. Então, é desvantagem colocar pergunta aberta dentro do questionário. Entendido? Ravel, você entendeu? Aceitou? Entendi. Nem massa fazer pesquisa. Gostasse se a gente fazer pesquisa. Ainda mais quando é pago, né? Foi uma experiência singular que eu tive, né? Que Deus me proporcionou. Então, assim, foi muito importante para mim, porque me amadureceu bastante. E, assim, eu me achei, assim, até um pouco incapaz, porque era uma responsabilidade imensa. Mas aí, depois, eu gostei, tive experiência, foi muito legal. Está aberto o concurso para recenseador, viu? Está aberto. Parece que o salário é 1.800 e mais a produtividade. 1.700 mais a produtividade. Tem duração de 2 meses, uma coisa dessa aí. Tá? E outra, você vai para o
seu lugar. Se escreveu para Gravatar, é o perímetro Gravatar. Botou para Recife, é o perímetro Recife. E em Recife também tem a subdivisão. Então, tá aberta aí as inscrições, viu, gente? Fala aí, Evandro. Professor, no caso, como é que você explica de uns 5 anos para cá, as pesquisas não estão acertando, não é nem questão de acertar, é ser ridiculamente errado, sabe? Verdade, às vezes é ridiculamente errada. Eu tenho algumas justificativas. Algumas é porque são tendenciosas. É tipo, um candidato específico contrata uma empresa e ele vê o resultado cru e pede para dar uma... Ó, desconsidera esses daqui. Ó, faz só nessa cidade aqui. Ó, faz só nessa região. Entendeu? A pesquisa foi feita, eu quero crer que todos os institutos de pesquisa façam corretamente, seriamente. Mas o cliente fala, eu não quero essa amostra, não, eu quero só essa. Essa é uma justificativa. A segunda justificativa, gente, é que está acontecendo um fenômeno no Brasil que já acontece nos Estados Unidos e na Europa, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem responde pesquisa é militante. E, às vezes, quem vota, o volume de que vota, não responde pesquisa. Quer ver uma coisa? Daqui dos 19, dos 20 alunos, 21 alunos que estão aqui, quantos já responderam a pesquisa eleitoral? Levanta a mãozinha. Eu quero só saber, não precisa nem responder. Quantos aqui responderam pesquisa eleitoral? Débora, Matheus, Suzy Ketley. Tá vendo só? 4 pessoas, 5. 5 pessoas de 20 pessoas. Eu ainda achei muito, eu ainda achei muito, porque eu nunca vi pessoalmente alguém que respondeu. Mas eu achei muito aqui. É quando você é de uma cidade mais eufórica por pesquisa, por política. Cidade pequena, ele tem assim, a metade da população é de um lado, a outra metade é do outro. Eles brigam bastante. E aí termina que muita gente responde pesquisa. Quando você vai fazer uma pesquisa de verdade que tem 210, 211 milhões de habitantes, uma pesquisa nacional, vai ser difícil de encontrar. Né? Alguém de vocês já respondeu a outra pergunta, veja, viu? Alguém já respondeu uma pesquisa nacional aqui? Um aqui. Matheus já respondeu uma nacional, mas ninguém, tá vendo? Agora eu vou estar normal, velho. Entendeu agora? Pesquisa a nível nacional, seja de alimentos, seja política, seja qualquer coisa, é muito mais difícil. Porque também, aí a terceira coisa é que agora estão fazendo via redes sociais. Se estão fazendo via redes sociais, as pessoas estão comprando o produto pesquisa. Quantas vezes vocês não pararam e não receberam? Eu só preciso de 2 minutos de vocês podem ganhar prêmios, não sei o quê, pesquisazinha. Essa pesquisa, ela vai para um banco de dados e vende para alguém um perfil do consumidor. E eles conseguem vincular, por exemplo, o tomador de cerveja Skol gelada, de fim de semana, é o cara que vota em tal partido. Eu não sei como é que eles fazem isso. Eles conseguem vincular. Então, é muito parecido com o americano. O eleitor americano, ele não vota. O eleitor americano que vota, que responde pesquisa, é o militante. É aquele que está na rua, aquele que está botando bandeira, aquele que vai brigar, aquele que vai para redes sociais, vai soltar fake news, dizendo que a pesquisa americana foi fraudada, que vão invadir o Capitólio. Esses caras, eles respondem pesquisa eleitoral. De manhã, tarde e noite. Porque eles mesmo abrem. Eles mesmo criam. Então, são as 3 formas das pesquisas não batem. Que a pesquisa é feita, resumindo, velho, no quintal da sua casa. Consegui tirar a tua dúvida? É chocante isso. Conseguiu, professor, consegui. Tu concorda com isso? Concordo, sim. Eu acho que é muita maracutá isso, enfim. Eu acho que hoje em dia, pesquisa institucional que eu confio mais. Tirou política,
Tira a política. Toda pesquisa é séria. A pesquisa eleitoral ela só é séria se fosse feita por um órgão público. Mas o público pode tendenciar para o atual político lá, o eleito. Não, porque eles não têm medo de ser demitidos. Se houvesse... O IBGE não vai se meter a fazer pesquisa eleitoral. Porque o IBGE são concursados, funcionários, servidores públicos, ganham para fazer pesquisa e análise. Então, eles não fazem eleitoral. Essa pesquisa é séria. Se houvesse uma pesquisa eleitoral pelo IBGE, eu confiaria 100%. Que eles iam pegar, eles iam fazer, a maioria dela ia ser não tendenciosa, iam fazer todas essas, que a gente chama de estruturada. Quando ela for estruturada, você tira a personalidade da pesquisa. A pesquisa ela é seca. É uma máquina perguntando a um ser humano. Tá? Agora, ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue. Vamos seguir. E aqui eu estou falando das vantagens da múltipla escolha e das vantagens e desvantagens da dicotômica. Mas a gente terminou falando dela de um modo mais rápido, né? De um modo mais até mais dinâmico. Então, lembrando que esses slides vão servir para você tirar essas dúvidas de um modo geral. E aqui, o que ele voltou? Bom, essa é a primeira parte. Deixa eu ver até onde eu fui dar. Eu quero... Tem mais 8 slides. Eu não vou entrar nessa parte agora, não. Bom, nessa primeira parte, a gente já resolveu. Até agora, alguma dúvida sobre essa ferramenta? O que nós iremos ver agora é a parte mais técnica de um trabalho de pesquisa, de qualquer tipo de pesquisa. Vamos fazer a parte mais técnica. Não vou parar, eu acho que eu não vou dar uma paradinha, não, sabe? Entrei com o quê? Com 25 minutos atrasado, né? A gente tira isso na atividade. Bom. O que a gente viu até agora? Eu quero que todo mundo se situe. Eu estou montando um slide com todo o resumo das nossas aulas. Nós aprendemos o que é pesquisa, o que é método de pesquisa, o que é pesquisa, o que é metodologia científica, o que é metodologia da pesquisa, que é o nosso assunto, o que é pesquisa e quais etapas da pesquisa. Das etapas da pesquisa, a gente mostrou uma sequência de como pesquisar, né, que é ler, aprender, se apropriar, produzir, e aí a gente vai falar sobre devolver a autoria agora. Nós vimos as etapas da pesquisa, os tipos de pesquisa. Pesquisa ela tem quatro formas. Ela se divide em 4 formas. Em relação à natureza, se ela é básica ou aplicada, a abordagem, se é qualitativa ou quantitativa, os objetivos, se eles são o procedimento, não é objetivo, se ele é explicativo, descritivo ou exploratório, e sobre os procedimentos técnicos, que eu dei uma lista, bibliográfico, estudo de campo, documental. Aquela lista, são 4 pontos. Depois a gente fez quais são as etapas para a pesquisa. E aí a gente começou com tema, título, fizemos uma atividade elaborando um tema. Depois a gente foi para problemática, ou pergunta de pesquisa, e hipótese. Depois nós fomos para a justificativa, que é informar se a pesquisa, provar que a sua pesquisa ela é relevante e que tem aplicabilidade. Aí depois levantar os objetivos da pesquisa. O objetivo é aquela que começa com o verbo no infinitivo. E a gente fechou agora com metodologia. Então, fizemos a primeira parte das nossas aulas acabou agora. A nossa atividade ela vai ser exatamente elaborar uma introdução. O que é uma introdução? Introdução é a junção desses pontos todinho. O tema,
a problemática, ou hipótese, ou ambos, justificativa, objetivo e metodologia. Isso chama-se introdução. Essa vai ser uma atividade que vocês vão entregar até o dia da prova, mas eu vou estabelecer isso na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai fazer essa exposição, e vocês já sabem que vão ser um trabalho, e ela vai ser individual. Agora, eu já posso adiantar para vocês. Os trabalhos de vocês podem ser até trio. Pode ser um trabalho até em trio. Então, se vocês já quiserem se juntar e me passar uma lista, eu queria que o representante fizesse esse levantamento para mim. Quem é o representante de sala? Sou eu. Você pode repetir novamente, que eu estava aqui. Só Não, eu vou... Débora, não se preocupe, eu vou deixar tudo amarradinho. Eu não vou deixar nada solto, não. Eu quero que você, depois, que vou com os colegas todos, passem para você uma lista dizendo o seguinte, não é agora, porque não tem nenhum título. O meu grupo vai ser eu, fulano e cicrano. Ah, Débora, eu vou fazer sozinho. Ah, Débora, vai ser eu e outra pessoa, vai ser em dupla só. Aí se alguém chegar para você, mas pode ser em 4 pessoas, Débora? Aí você já pode responder. Qual a resposta? Não, que só pode Boa! ser. Se é só até trio, porque pode ser 4, né, Débora? Viu? Débora já respondeu, viu, gente? 4, não. 3, sim. 2, sim. Individual, sim. 4, não. Tá gravado isso, viu? Foi Débora que disse. Foi Débora. Foi. Todo mundo entendeu, gente? Vamos lá, vamos voltar agora à nossa... A gente já vai dar uma paradinha para o xixi break. E eu quero tomar um... Eu não almocei ainda, estava lavando o prato. Eu não almocei, porque meu relógio atrasou. Hoje a gente vai ver essa primeira parte aqui, ó. Para elaborar um trabalho final, eu vou passar para você só essa primeira parte do trabalho de conclusão de curso. Eu já expliquei a vocês o que é o trabalho de conclusão de curso. Agora a gente vai... Certo. Um instantinho. Certo. Eu falei com vocês sobre elementos textuais, pré-textuais e pós-textuais. Já, pessoal? Foi na aula passada, não foi? Não foi isso? Foi, professor. Os negócios da regra da BNT foi semana passada. Pronto, então deixa eu só organizar isso aqui que tá. Aqui não. Aqui já foi. Pronto, é isso aqui que eu fiquei de conversar com vocês. É essa parte aqui, essa outra eu já fiz. Professor, o senhor pode apresentar, viu? Eu sei. Eu tirei aquela parte para entrar com essa. Porque não adianta nem começar o slide agora. A gente vai dar uma paradinha de 15 minutos, de 20 minutos. Porque aí a gente entra com essa outra parte e vocês fizeram até atividade sobre isso, sobre elementos textuais, pré-textuais, pós-textuais. Hoje a gente vai entrar com a parte de referência. Veja, qual é o nosso objetivo? É que vocês elaborem um trabalho de pesquisa final da disciplina. A gente ainda não vai começar. A gente vai falar hoje como se elabora. Então, com atividade vocês terão para fazer. Próxima aula e antes da prova. Elaborar uma introdução e aprender a fazer as referências. 2 coisas. Então, são 3h25, 3h30. Vamos voltar em 10 para as 4. Então, 20 minutos a gente volta, certo? Combinado, gente? Beleza.